Bem, dando continuidade ao assunto da aula 13, vamos iniciar nossa aula 14, fazendo o cálculo das horas, da conversão de horas do exemplo da aula 13, utilizando as três funções em Fortran. Então vamos colocar em prática agora o assunto funções, definições de funções em Fortran. Bem, então vamos pegar o problema da aula 13 e chamar de aula 14. Vamos renomear aqui aula 14. Vamos excluir o arquivo executável. Vamos chamar aqui de aula 14 para ficar bem organizado. E temos aqui o seguinte, vamos chamar aqui aula 14. Aula 14, pronto. Então o problema da aula 13 era esse, certo? A gente finalizou aqui e temos isso, o problema da aula 13, que é esse, onde nós tínhamos aqui o arquivo de entrada escrito dessa forma, pronto. Então vamos compilar. Vamos aqui aula 14, pronto, executou, ele fazia isso, né? Conforme foi discutido lá na aula 13. Bem, então nosso objetivo agora é passar esses valores aqui como parâmetro, ou seja, H, M e S, ou seja, hora, minuto, segundos, como parâmetro para alguma função nos devolver o valor do cálculo em horas. Então vamos fazer a primeira função, que é uma forma de definir uma função em um programa em Fortran é você fazer assim. Em aulas passadas eu expliquei diversas formas de se escrever uma função. Então vamos utilizar esse. Vamos colocar assim. Contain significa que eu quero colocar minhas funções dentro aqui da região do programa, no arquivo principal. Porém, isso aqui é interpretado como se fosse anexos. Coloca as funções aqui na região em anexo. É mais ou menos isso a ideia. Então colocaremos aqui function. O nome da função, vamos dar um nome aqui, sei lá, nosso objetivo é bom colocar um nome que só lendo o nome já identifica o que é que a função faz, entendeu? Então vamos dar um nome aqui, sei lá, converte para horas. Pronto, vamos definir assim. Aqui dentro a gente coloca a lista de parâmetros, ou seja, temos 3 parâmetros, certo? Então vamos colocar eles aí já. E a função resulta em alguma coisa, ela retorna um valor, é o objetivo de uma função, em linguagem de programação é retornar alguma coisa como resultado. Então vamos colocar aqui uma variável valor, definir valor, pronto, chamar de valor. Aí assim, para concluir a função nós fazemos assim, function e coloca o mesmo nome. Acredito que sem colocar nome ele entende, mas eu não sei, vamos só testar. Mas coloque assim, deixa assim para ficar mais bonito. Pronto. Aí como eu não gosto de usar sem implicit none, eu mesmo gosto de declarar as variáveis, então você vai se cansar de ver esse nome aí, implicit none, nos meus vídeos. Pronto. Então nós vamos fazer o seguinte. Quais são esses parâmetros que a função vai receber? Pronto. Nosso objetivo é ela receber o H, M e o S. Então vamos colocar aqui, chamar um HH, pronto, HH, MM, SS, pronto. Só para não deixar com o mesmo nome, mas vale ressaltar que se eu quisesse colocar o mesmo nome da variável principal, não teria problema. Dentro de uma função, as variáveis só valem para dentro da função. Saiu da função, elas são diferentes das que estão lá. Portanto, já que elas são diferentes, eu posso dar o mesmo nome. É como se tivesse assim, imagine que o programa principal, esse programa aqui, é a rua, certo? Onde as pessoas lá têm nomes, têm endereço, ou tem nome, idade, tarará, pronto. As pessoas da rua. E a função é uma casa, pronto. É uma casa. Ou seja, o programa principal é a rua e a função é a casa. Dentro da casa, tem pessoas dentro da casa que você tem nomes para ela, tarará.
E você pode dar nome às pessoas dentro da casa sem que necessariamente elas conheçam as que estão na rua. Você pode dar o mesmo nome se você quiser. É mais ou menos essa analogia assim, entendeu? Não sei se eu compliquei mais as coisas, mas é mais ou menos isso, entendeu? O que eu quis dizer é, as variáveis só valem aqui dentro da função e pronto. As que eu defini aqui dentro, elas só valem aqui dentro. As que eu defini no programa principal, elas também valem aqui dentro, entendeu? Essa é a diferença. Se você quiser testar, você bota assim, HM, você vai ver que isso não vai alterar nada. É só testar. Na dúvida, você faz um programa pequenininho e testa. É sempre isso. Você aprende testando, praticando. Pronto. Então é simples. Vamos definir com esse nome, desde que as variáveis, os parâmetros que eu coloco aqui, né, que são as variáveis, eu também especifique aqui. Ou seja, eu estou declarando aqui porque eu estou usando implicit nome, certo? Então, nós colocaremos assim, vamos colocar assim, real 8, carro de som aqui, uma moto de som, na verdade. Pronto. Colocaremos assim, HMMSS. Aí depois você procura saber qual a diferença que faz você dizer as intenções dela. As intenções, nesse caso aqui, são entrada. Pronto. Você pode colocar assim, in. Se fosse out, você colocaria out. Se fosse in out, que é o mesmo, acho que não bota nada. Mas nesse caso aqui, nosso objetivo é declarar uma outra variável. Poderíamos botar ali na frente, sem problema. Assim, real 8, valor. Que é a que eu tenho interesse em retornar. Pronto. Então fazer isso é uma forma de definir uma função, certo? Em Fortran. Em que o último valor que a variável valor tiver, ou seja, o último valor que a variável valor tiver armazenado é o que vai ser retornado na função quando ela for chamada. Então, pronto. Para fazer o cálculo de converter de horas para... Eu vou passar um tempo dessa forma aqui. Eu vou passar isso aqui para ele, ou seja, eu vou passar 0,2, 34 e 0. Quanto é isso em horas? Bem, a equação, posso estar errado, mas é só você testar aí. É só você definir. Não, aqui não tem ponto igual não. Porque eu tenho muito hábito de programar em Object Pascal, aí atribuição em Object Pascal é assim. Aí tem horas que eu confundo as bolas aí, entendeu? Boto um negócio de uma... Boto uma coisa de uma linguagem de programação na outra e tal, mas não é... se der errado, o compilador avisa. O compilador diz, você tá meio doido. Aí eu vou lá e faço certo. Pronto. Aí você, para fazer essa conversão, você vai fazer o quê? Vai pegar H, que já está em hora, não precisa fazer nada, certo? Já está em hora. Então, beleza, continua HH. Mais aqui e mais outra coisa, certo? Minutos. Como é que você transforma minutos em hora? Se uma hora tem 60 minutos, então minutos para hora você divide por 60, certo? Não divide por 60. Se você colocar assim, não recomendo você colocar assim. Você especifique que é um número real, certo? Quando você vai botar um número no meio de uma equação, coloque um número real. No caso ele é dupla precisão, aí você, se botasse assim ele ia entender, normal, certo? Mas como ele é dupla precisão, você coloca assim. Você pode definir assim, 60.d0, ou seja, é a mesma coisa que dizer assim, 60 vezes 10 elevado a zero. 10 elevado a zero é 1, vezes 60, vai dar o 60 que eu quero, pronto. Ou então você pode colocar assim, 6D1, que é 6 vezes 10, 60, pronto. Esse D é porque é dupla precisão, por causa desse 8 aqui, entendeu? Que poderia também ser declarado assim, são formas equivalentes, double precision. Pronto. Vou fazer assim, vamos deixar um de um jeito e outro do outro, pronto, fica a seu gosto aí. Beleza. E aqui você define a conversão de segundos para minutos. Então é novamente dividir para 60, certo? Já que um minuto tem 60 segundos e uma hora tem 60 segundos, então vai ser o inverso de 60 vezes 60, não é isso? Então vai ser segundos dividido para 3.600, que dá 60 vezes 60. Pronto. D0 também. Você pode botar assim conforme análogo ao outro. Então vamos colocar assim,
Pode botar assim, o jeito que você quiser. Pronto. Ou então 36D2, não é isso? Pronto, fica mais bonito assim. Beleza, então a nossa função está pronta. Se ela passar, se ela vai receber H, M e S e vai nos devolver o valor convertido. Pronto. Assim que nós chamarmos ela em qualquer lugar do programa principal, podemos chamar ela 1000 vezes. Então, se chamarmos aqui, por exemplo, vamos fazer assim, olha, vamos fazer assim. Vamos supor que eu vou dar um valor para, vou mandar assim, imprima na tela o valor da, vai estar assim, conversão é, pronto. Aí eu chamo a função, que é essa aqui, converte horas, certo? Eu chamo a função assim, aí abre parêntese e passa os parâmetros que ela pode receber. Eu tenho que enviar para ela aqui os parâmetros, aqui entre vírgulas, eu sei, entre vírgula. Eu vou botar o primeiro parâmetro aí, o segundo parâmetro aqui, o terceiro parâmetro aqui, certo? E o primeiro parâmetro que eu colocar aqui, ele vai estar aqui. Tem que ser do mesmo tipo que ele pode receber. Todos aqui são em hora, eu não posso chegar aqui e enviar um string, por exemplo, fazer assim. Tá errado. Lá, colocar um nome, sei lá, Paulo. Não posso fazer isso, porque o parâmetro aqui é definido como real, ele aqui, certo? Então você tem que enviar do mesmo tipo, senão vai dar erro. Então vamos supor que eu esteja enviando, sei lá, 2 horas. Vamos pegar esse primeiro. Por exemplo, 02. Pronto, vou botar 2D0 então, né? 2D0, que é 2 horas. O segundo parâmetro, vamos supor que vai ser esse, 34. Então, vamos botar assim, 34D0. E o terceiro é 0. Então, botamos, perdão, 0D0, pronto. Inicializando o valor 0 com dupla precisão, pronto. Beleza. Então, o que isso aqui vai nos mostrar na tela é esse número aqui convertido para horas. Ou seja, eu passo essas informações e ele me dá a resposta final em horas. É o que essa função faz. Beleza? Então, vamos compilar para ver se é mesmo. Se não cometemos nenhum erro. Certinho. Beleza? 2,56 horas. Depois confiram aí. A ideia aqui não é nem testar a matemática, é só estruturação da programação. Pronto. Beleza. Então nós vemos que essa função converteu. Agora vamos fazer uma outra função. Calma, primeiro você se preocupa em definir sua função e depois, quando você precisar dela, chama. Vocês acham para que você está chamando aqui fora? Não era melhor ali dentro? Sim. Primeiro, então, estamos nos preocupando em definir a nossa função, ver se ela fez o cálculo correto. Beleza, uma vez que foi testado, configurado tudo certo, pronto. Quando eu precisar dela, eu chamo ela em qualquer lugar que eu quiser do programa principal. Pronto. Então, essa aqui é a nossa primeira função. Vamos separar aqui por uma linha aqui, só para definir que a função terminou aqui. Eu gosto de colocar assim uns espaçamentos para ficar mais visível. Em vez de eu botar assim, aí eu coloco meio assim. Então, porque eu bato o olho, eu já enxergo já as coisas. É só por gosto mesmo. Cada um tem seu gosto. Eu gosto assim. Aí você faz aí do seu jeito. Pronto. Então vamos alterar levemente essa função, chamar de outro nome. Vamos definir aqui uma nova função. Vamos voltar assim, outra linha aqui, porque nós vamos criar também uma outra função, né? O objetivo da aula, né, é fazer 3 funções. Então essa daqui converte de horas, vamos fazer a sequência, hora, minutos para minutos. Vamos mudar o nome, minutos. E aqui, aí vamos colocar o mesmo nome, certo? Pronto, então aqui a função começa, aqui a função termina. Ela recebe parâmetros, vamos deixar com os mesmos. Não quer dizer que essa variável pertence a essa. Lembre-se sempre do problema que eu falei, da analogia da rua e sua casa. As pessoas que estão aqui dentro da casa pertencem só a esse ambiente da casa. E da rua é o programa maior. Imagine sempre isso. Então, você pode deixar com o mesmo nome, que são coisas independentes. O fato de ter declarado aqui não tem nada a ver com aqui. Ok? Aqui é processado lá nela, pertence só a ela, e essa daqui pertence só a daqui.
Portanto, eu posso definir com o mesmo nome. Pronto. Para ficar mais organizado, pode definir assim, beleza? Pronto, então já está prontinho, só precisamos mesmo alterar isso, beleza? Que é como é agora fazer a mudança de... Vamos fazer assim. Como faz essa conversão de horas para minutos. É só multiplicar por 60 aqui, ou por 6D1, D2, 6D1, elevado a 6 vezes 10, 60, 6D1. Pronto. Aqui nós podemos, aí vamos deixar mais organizadinho aqui, fica melhor de ver, bota um parêntese aí, outro aqui, e pronto. E aqui, para minutos, já está em minuto, a parte de minutos, então só soma. E a de segundos, como não está em minutos, vamos ter que dividir por 60. Então vai ficar 6D1. Não é isso? Acho que é assim. Bom, se estiver errado, você corrija. Beleza. Então nós agora temos a função que, se nós passarmos os parâmetros em hora, minutos, segundos, ela vai nos devolver o resultado em minutos. Vamos ver se ela está certa. Vamos passar os mesmos parâmetros aqui na frente. Vamos chamá-la. Vamos chamá-la aqui. Pronto. Agora converte para essa daqui, vai mostrar o resultado convertido em hora, e essa daqui na frente vai mostrar o resultado convertido, os mesmos valores daquele ali para minutos. Vamos ver se estão corretos. 154 minutos. Vamos ver. Vamos ver se está sentido. 2 horas e 34 minutos. Dão quantos em minutos? Pronto. Se 2 horas dá, 1 hora dá 60 minutos, 2 horas dão 120. 120 mais 34, 154. Pronto. Nossa função já faz o que queremos, que é pegar isso aqui e transformar para minutos. Então, se ela fez esse resultado certo para esse primeiro, toda vez que chamarmos ela e passarmos os parâmetros hora, minuto, segundo, ela vai fazer o nosso cálculo correto. É isso que nos interessa. Pronto. Então, acabamos de definir a segunda função. Pronto. Uma vez definida a função, é só chamar em qualquer lugar que você quiser, ela já está pronta. Se você precisar para outro programa, é só copiar e colar e jogar lá dentro do programa, você já está pronto. Então você pode até, à medida em que você vai construindo softwares, tal, você vai já tendo um banco de dados de certos problemas já resolvidos. Ou seja, é por isso que é interessante você sempre criar funções ou subrotinas. Por quê? Porque é só dar um Ctrl+C, Ctrl+V e anexar isso em outro projeto seu. Você evita gastar tempo, sentar e resolver um problema que já está resolvido, ou seja, não precisa reinventar a roda. Na verdade, a primeira coisa que você tem que fazer quando vai fazer um projeto um pouco grande é procurar saber se algumas partes do que você pretende colocar em seu problema, no seu projeto, já foram feitas. Que foi o caso que eu falei em aulas passadas das bibliotecas LAPACK, quando se trata de fazer cálculos de álgebra linear, essas coisas, derivadas, integração numérica, inversão de matrizes. Tá todas essas funções e subrotinas prontas lá no LAPACK, de graça. É só instalar ele ou baixar e pegar a subrotina que você quiser. Pronto. Geradores de números aleatórios, existem vários já bem testados todos. É só anexar, não precisa você reinventar a roda. Então é mais ou menos essa a ideia de fazer funções. Pronto, então vamos deixar de lero, 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 lero e vamos fazer a terceira função, que é para nos devolver o resultado em segundos. Pronto, é só dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui e vamos colocar agora para segundos. Vamos mudar o nome aqui. Você não pode definir duas funções com o mesmo nome, viu? Por exemplo, você não poderia chegar e definir aqui abaixo, senão ele vai acusar erros. Se você quiser, pode testar. Pronto. Então aqui ela vai receber isso e aí nós novamente precisamos apenas alterar essas três coisas aqui. Pronto. Beleza? Então, para converter de horas para segundos,
nós temos que multiplicar por 3.600, já que uma hora tem 60 minutos e 60 minutos, enfim, é 3.600. Pronto. Em analogia a isso aqui, à medida que você vai reduzindo a escala, essa vai aumentando. Essa aqui aumentou em relação a essa aumentou e vai aumentando, sempre multiplicando. Então, 3.600 é 36 vezes D2, ou seja, não, assim tá errado, ponto D2, não é isso? 3.600 ponto D2, pronto. Agora, para colocar minutos em segundos, você tem que multiplicar por 3.600 ou por 60, certo? 6D1, 60, 6D1. E segundos já estão em segundos, pronto, não precisa converter. Ao fazer essa soma, ela deve nos devolver o valor em segundos. Vamos utilizar os mesmos parâmetros aqui para a finalidade de checar se ela está calculando corretamente. Para segundos, o nome dela, você coloca o nome da função certo aqui. Pronto. Então aqui nós temos uma função, outra função e outra função. Pronto. Aparentemente nosso problema já está quase resolvido, que é fazer essas conversões. Beleza. Vamos executar. Então, acredito que 154 minutos devem dar 9.240 segundos. Então, você pode fazer o cálculo aí, checar na calculadora ou pesquisar no Google para não perder tempo. Enfim, mas 154 minutos, tarará, multiplicando, vai dar o resultado em segundos. É só multiplicar por um fator aí e converte, beleza. E um fator aí relacionado com 60, certo? Pronto, então nós temos as três funções que aparentemente estão corretas, certo? Então nós podemos fazer o quê? Deletar isso aqui, que só foi só para testar. E agora nós queremos que ele faça isso para todos os valores que estão aqui, certo? Então nós vamos chamar aonde? Nós podemos colocar aqui na frente, por exemplo. Do jeito que está aqui, ele simplesmente vai fazer o quê? Vai somente coletar os dados do arquivo e imprimir na tela. Agora nós queremos colocar na frente os valores convertidos, por exemplo. Nós podemos colocar aqui, já aproveitando o loop, né? A repetição, o laço de repetição, esse loop aqui, e está explicado na aula 13. E vamos colocar a chamar as funções. Chama a primeira função, passa os parâmetros para ela, que são hora, minuto, segundo. Beleza? Chama a nova função. Perdão. Chama essa aqui, minutos. Chama minutos. Vamos colocar na sequência, na ordem. Na ordem do maior para o menor. Pronto. Coloca aqui os parâmetros, que são esses. Beleza? E coloca a última. Converte para segundos. Vamos copiar logo aqui. E nós colocamos aqui, certo? Faz o seguinte. Coloca aqui, coloca aqui, coloca aqui. Pronto. E aí está o nosso resultado. 256, né? Pronto. Fez isso para as demais. Bem, uma coisa que é bom organizar no código ao editar, aqui só no bloco de notas mesmo, é não deixar passar tipo aqui. Não há problemas, como vocês viram. Aqui nós temos a linha, tá até a coluna 102 aqui, está mostrando aqui 102. Aí, às vezes o código fica meio feio assim, fazer uma linha enorme. Já pensou colocar assim até infinito? Fica chato. Então é bom organizar isso. Então aí vocês, mas eu quero colocar as informações na mesma linha aqui, como eu faço? Então você poderia fazer assim, quebrar a linha aqui, só para efeito de ficar bonito mesmo ao você bater o olho no código para fazer análise. Então acho que, se não me engano, você coloca esse operadorzinho aqui, sinal de UI comercial. Deixa eu ver se é assim. Me parece, faz um tempão que eu usei ele dessa forma. Pronto, é isso mesmo. Se você colocar só um, não está certo. Se fizer assim, está errado. Ou então se colocar assim. Coloca aqui e inicia sem ele. Vamos ver se é.
Porque às vezes eu confundo com o Object Pascal, que lá pode umas coisas e que não. Enfim, é a mesma coisa, tanto faz. O U é que ele vai mostrar. Isso, vamos ver. Pronto, ele não apareceu o I comercial aqui, então é isso. Mais ou menos isso, a ideia de quebrar ele. Você bota assim e faz isso. Se você encontrar algum código aí que você esteja analisando que tenha isso, é só para quebrar a linha que do editor, não da o que vai ser mostrado, certo? Então é mais ou menos essa a ideia de... vamos deixar, se nós falamos disso e agora não queremos botar, vamos botar assim, pronto. Fica mais bonito, tá vendo? Então é isso. Você vê geralmente que os códigos em Fortran 77, eles nunca passam da coluna 80 aqui do arquivo. Se botar, eu acho que ele desconsidera, eu não sei porque eu não entendo de Fortran 77, a sintaxe assim. O foco é o 90 aqui, o 90 para frente. Pronto. Então nós temos programa que faz o que queremos. Pronto. Então aqui nós definimos as nossas funções e mostramos como organizar melhor o programa. Se eu quiser chamar 1 bilhão de vezes essas funções, eu não preciso ficar implementando isso aqui no programa, entendeu? Preciso desse tipo de cálculo, chama a função, ela me dá o valor que eu quero, tchau, problema resolvido. E é mais ou menos isso. E se você quiser treinar agora, fazer esse mesmo problema, eu não vou fazer ele em aulas, talvez eu faça, não sei, mas na próxima aula nós não vamos fazer isso. Mas se você quiser treinar e resolver esse mesmo problema, utilizando, em vez de uma função, você fazer uma subrrotina que faça essa mesma coisa que essa função fez, fazer outra subrrotina que faz isso e fazer outra subrrotina que faz isso. Como você faria isso? Porque nós mostramos em algumas das aulas anteriores que tanto uma função quanto uma subrrotina em Fortran acabam, na verdade, fazendo a mesma coisa. Isso depende da forma como você programa o seu problema. Então, que tal você se inspirar e tentar converter esse programa para não usar nenhuma função e somente usar uma subrrotina, entendeu? E, por exemplo, em vez de você chamar ele assim, você ia chegar aqui dentro e chamar assim, call, vai chamar subrrotina. Você poderia definir esse nome assim, então, só estou dando a ideia. Você subrrotina aqui passaria os 3 parâmetros para ela, ou seja, passaria isso para a subrrotina e, e a subrrotina poderia alterar um dos valores. Então você enviaria um novo parâmetro aqui que seria o valor que você quer convertido. E a subrrotina ia pegar e alterar esse valor aqui. Ela ia ter a intenção lá, intent, seria out, para essa variável valor. E para as outras você botaria a intenção somente in. Para as demais variáveis você botaria assim, in, certo? In, assim, in. Pronto. Então é uma ideia de que você poderia fazer. Então você não poderia nem botar intenções nenhuma, já que você só está interessado em retornar esse valor, ele ia dar o mesmo efeito. Então que tal você fazer uma subrrotina assim, por exemplo, que envia os 3 parâmetros e depois você vai ter o valor do mesmo jeito, entendeu? E depois você, em vez de apresentar aqui esse nome, você botaria somente valor, que veio da subrrotina, certo? Então, que tal você fazer isso? Mas eu não vou fazer, vou deixar para vocês, sirva de inspiração. Enfim, a aula ficou enorme e finaliza por aqui. Até a próxima aula, aula 15. Valeu!